Nós hoje vamos falar sobre a doação de órgãos e transplantes de órgãos, né? Claro que à luz da doutrina espírita, mas obviamente que eu preciso conversar algumas coisas a respeito da parte científica, né? Se eu posso falar assim, do pouco que eu sei também, né? Porque eu não sou médica, mas para a gente poder entender. E o que que a gente percebe, né? Que quando nós tomamos algumas atitudes em vida, às vezes a gente pode ficar preocupado com relação à nossa morte, né? Principalmente nós espíritas que acreditamos na imortalidade da alma e acreditamos que a vida continua. Então, às vezes, é perfeitamente natural que qualquer pessoa, na realidade, não somente nós espíritas, que fiquemos mesmo assim preocupados com algumas resoluções que nós podemos tomar em vida, que a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente desencarnar. Uma delas é o propósito dessa aula de hoje, que é justamente, será que se eu doar algum órgão, vai fazer falta para mim no plano espiritual? Já que eu acredito, né, na reencarnação, eu acredito que eu vou viver lá na vida espiritual, será que se eu receber algum órgão, eu vou, junto com esse órgão que eventualmente eu possa vir a receber, será que vem alguma coisa a mais de quem doou? Então, são essas questões que a gente vai colocar hoje e vamos começar, então, de onde tudo começou. Por que que eu estou fazendo essa aula hoje? Porque ontem foi o Dia Nacional de Doação de Órgãos. É o Setembro Verde. Assim como nós temos também o Setembro Amarelo, que é relacionado ao suicídio, nós também temos o Setembro Verde, que é justamente ontem comemorou o Dia Nacional de Doação de Órgãos. E aí eu pergunto para vocês se alguém sabe por que que o dia 27 de setembro é considerado como sendo esse dia de doação de órgãos. É uma história bem interessante e eu acredito que poucos de vocês devem conhecer. Então, aqui, olha, a gente tem um quadro, uma das pinturas, onde nós vemos aqui dois santos, eles estão aqui com a auréola, né? E a gente vê dois santos que estão aqui colocando uma perna em um paciente. E esses dois santos, eu acredito que ninguém vai descobrir que é justamente São Cosme e São Damião, que justamente foi ontem o dia deles, né? E a gente sabe que esses dois irmãos, eles estão muito ligados às crianças, né? Que é o dia que dá bala, né? Nas igrejas e tudo mais. Só que esses dois irmãos, eles eram gêmeos, eles eram médicos, e eles praticavam a medicina de uma forma totalmente sem custo, né? Eles não cobravam isso de ninguém. Daí, dos motivos de ser atribuído a santidade deles exercerem a medicina dessa forma. Tanto que eles viviam na Ásia Menor, no ano de 260 depois de Cristo, e como a Igreja Católica sempre acaba se intrometendo em alguma coisa, né? Ele acabou mandando matar o São Cosme, e aliás, não eram santos ainda, né? Mandando matar Cosme e Damião, foi o imperador Diocleciano, no ano de 303, que por conta deles fazerem a medicina e não cobrarem nada, isso acabou irritando muito esse imperador que mandou então matar esses dois irmãos. E esse quadro que ficou imortalizado, aparece os dois colocando uma perna de um etíope negro num diácono chamado Justiniano, enquanto ele dormia. Olha que coisa interessante. Então, aqui a gente já vê até uma coisa mais além, né? Porque aqui foi implantada uma perna de um negro num homem branco, né? Então a gente vê até que esse problema de raça já estava até sendo assim, já comentado nisso há quantos anos atrás, né? E que não deveria haver nenhum preconceito. Então, o São Cosme e São Damião, eles são os padroeiros
dos transplantados, dos farmacêuticos, são padroeiros dos médicos e de algumas faculdades de medicina. Então, aqui só mesmo por curiosidade para vocês. E aqui eu já vou começar, o que eu vou começar a falar para vocês assim. Nós vamos falar de doação, de transplante, de ciência, de doutrina, tudo junto, tá? Então, assim, eu toda hora vou falar de uma coisa ou de outra, assim, para fazer um link das coisas que a gente está conversando. E aqui eu vou passar aqui para vocês um trecho do capítulo 11 desse livro Dias Gloriosos. Esse capítulo 11 chama Transplante de Órgãos, que é da Joana de Ângeles, pelo Divaldo Franco, né? Esse livro foi publicado em 2005. E o que eu gostaria de deixar claro para vocês é o seguinte: a doutrina espírita, na codificação, ou seja, nos livros básicos da doutrina espírita, não se tem nada a respeito desse assunto. Como não poderia deixar de ser diferente, porque a doutrina foi codificada há 165 anos e o primeiro transplante de órgãos foi há 60 anos atrás, 70 anos atrás. Então, obviamente que a ciência na época de Kardec era uma, e obviamente com o avanço da ciência as coisas se modificaram um pouco. Porém, no Livro dos Espíritos e na Gênese, nós vemos algumas posições ali, algumas respostas dos espíritos, algumas posições de Kardec, que nos dão alguma base, que nos dão alguma orientação para que a gente possa refletir a respeito desse assunto de hoje. Nos livros de André Luiz também não tem nada explícito em relação a isso, ao transplante de órgãos, mas tem muito subsídio, muitas coisas que nos levam a refletir. E no livro, esse livro aqui, Dias Gloriosos, da Joana de Ângeles, já é muito mais claro, tanto que o próprio capítulo chama Transplante de Órgãos. Então, eu vou ler alguns trechos aqui que eu separei para vocês, para a gente ver depois ir discorrendo sobre isso. Então, vamos lá. Desse modo, o progresso científico alcançou a técnica dos transplantes de órgãos, facultando a muitos enfermos a possibilidade de se recuperarem das doenças e do desgaste a que se encontram submetidos. Verdadeira bênção, o transplante de órgãos concede oportunidade de prosseguimento da existência física na condição de moratória, através da qual o espírito continua o périplo. Deixa eu só fazer uma observação aqui. O que está o grifado e o que está entre parênteses é meu, tá? Porque às vezes a gente sabe que a doutrina tem assim um linguajar um pouco difícil, então eu coloquei aqui entre parênteses o que significa e o que está grifado só para chamar a atenção mesmo, tá? Então vamos ler de novo aqui. Através da qual o espírito continua sua longa viagem orgânica. Afinal, a vida no corpo é meio para a plenitude, que é a vida em si mesma, estuante, que significa árdua e real. Aquele que oferece conscientemente os órgãos que podem ser úteis, tendo em mente o benefício que podem proporcionar aos seus irmãos enfermos, realiza uma doação de alto teor moral, verdadeira caridade no seu sentido profundo, contribuindo em favor da diminuição das dores na terra. O receptor, por sua vez, atenuadas as causas kármicas do padecimento que sofre, já merece essa concessão divina, tendo ampliada a existência física, a fim de reparar os males causados pelo bem que realize, ao mesmo tempo melhorando as condições de vida no planeta. Então vejam que esse texto aqui da Joana de Ângeles, ela é muito clara em dizer que a doutrina espírita é a favor do transplante de órgãos, né? Então ela comenta que aqui é uma moratória, que nós vamos ver lá no final da aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aquele que oferece conscientemente, nós também vamos explorar um pouquinho mais isso daqui também para frente. E o receptor, por sua vez, o que ele tem que fazer?
Já que ele recebeu essa moratória, ele vai ter que fazer o quê? A fim de reparar os males causados pelo bem que realize. Então, ele também tem uma oportunidade de justamente fazer uma reforma íntima por essa moratória que ele recebeu. Então, assim, só fazendo esse comentário direto aqui da doutrina, eu vou voltar agora para a parte científica e depois nós vamos intercalando alguma coisa. Bom, aqui então, só para efeito de curiosidade, o primeiro transplante que foi feito com sucesso foi em 1953 por esse médico em Boston, nos Estados Unidos, Dr. Joseph Murray, que ele fez nesses dois irmãos gêmeos, que eram o Richard e o Ronald. Foi um transplante renal, os dois gêmeos eram univitelíneos, então isso minimizaria a rejeição de órgãos, uma vez que os dois irmãos, obviamente, têm praticamente idêntico seu DNA. Então, a situação de rejeição seria aqui praticamente zero. De fato, quem recebeu o órgão viveu mais 8 anos e quem doou morreu com 79 anos de uma cirurgia cardíaca. Esse transplante rendeu ao Dr. Joseph o Prêmio Nobel de Medicina. Bom, e aí um pouquinho mais para frente nós temos aqui o que nós já mais conhecido, que foi o primeiro transplante cardíaco realizado, que foi em dezembro de 1967, na África do Sul, por Dr. Christian Barnard, e o Felizardo foi esse cidadão aqui. Na realidade, ele viveu só por 18 dias, só que ele não morreu por complicações da cirurgia. Ele morreu por conta de uma pneumonia dupla que ele teve. Então, vamos ver agora quais os órgãos que podem ser doados. Nós sabemos que aqui, ó, nós temos várias partes do corpo que podem ser transplantadas. Então, nós temos a córnea, o rosto como um todo. Nós temos aí na internet várias fotos de pessoas que fizeram um transplante de rosto, ou por conta de uma queimadura, enfim, alguma necessidade, óbvio, né? Válvulas do coração, veias e artérias, mão e antebraço, tendões, células como a medula óssea, pele, osso, intestino, pâncreas, fígado, rim, coração, pulmão, etc. Nós sabemos que na realidade, a finalidade do transplante, como a própria Joana de Ângeles comentou, é dar uma sobrevida àquela pessoa que tem necessidade, né, que vai ganhar uma moratória, ou na realidade, além de uma sobrevida, ela pode também fornecer uma melhor qualidade de vida para pessoas que, por exemplo, se tem necessidade da diálise, né? Que para quem tem problema renal, fica aí 2, 3 vezes por semana tendo que ir no hospital, ficam várias horas para que o sangue seja filtrado. Então, isso é um desgaste muito grande para a pessoa, é uma qualidade de vida muito ruim. Então, a gente vê que, nós vamos até ver daqui a pouco também o número da fila de pessoas que precisam de um rim como está grande, né? E aqui nós vemos também, olha, que nós podemos fazer a doação em vida, como, por exemplo, o rim, parte do fígado e pulmão, a medula óssea, o tecido como o sangue e o osso. Né? Quando a gente faz doação de sangue, na realidade nós estamos fazendo um transplante, né? A pessoa que vai receber um órgão, porque o sangue também é considerado como um órgão, tá? E após a morte do corpo físico, os órgãos são coração, rins, fígado, pulmões, pâncreas e intestinos. Os tecidos, como a pele, córnea, as válvulas cardíacas, vasos sanguíneos, sangue do cordão umbilical, que também são as células tronco, cartilagem, tendões e ossos. O que a gente sabe, né, e o que diz a ética médica, é que se o doador for em vida, né, o doador estiver vivo, ele não pode, de forma alguma, ter prejuízo.
Então, por exemplo, por isso que ele pode doar um rim, porque ele tem dois, e o fígado e o pulmão, por exemplo, ele pode doar uma parte, obviamente, porque ele, apesar de a gente ter dois pulmões, mas ele também não pode doar um pulmão inteiro, por exemplo. E o fígado, ele também é uma parte, porque a gente sabe que o fígado se regenera, tá? Bom, e aqui vamos lá, quem que pode doar, né? Então a gente sabe que existem dois doadores, dois tipos de doadores, como nós acabamos de falar: os doadores em vida e os doadores após o óbito. Para os doadores que após o óbito, que na realidade é o que mais nos interessa aqui, porque nós vamos tratar, vamos falar, estamos relacionando, né, a doutrina espírita com relação ao perispírito, fluido vital, enfim, todas essas coisas. Então, isso é o que mais nos interessa hoje. Mas para o doador desencarnado ser um doador, o que ele precisa? Com certeza estar com morte encefálica, ter o seu diagnóstico de morte conhecido, né? Então, tem que se saber do que essa pessoa faleceu. E muitas pessoas podem doar, como, por exemplo, tem um caso de um rapaz suicida que ele tinha manifestado em vida para os seus familiares que ele gostaria de ser doador, só que ele veio a se suicidar. E ele se suicidou com um tiro no peito. E quando ele estava no plano espiritual, né, ali em refazimento, ele tinha a sensação, que é o que nós vamos conversar também daqui a pouquinho, essa sensação do peito aberto jorrando sangue. Então, que era uma sensação horrível para ele, porque ele não conseguia se desvencilhar dessa situação. Mesmo porque nós sabemos que o fato dele ter se suicidado, ele infringiu uma lei divina, então, obviamente, que as penalidades, né, ou as penas, né, que ele vai sofrer, a gente sabe que são proporcionais à lei que ele infringiu. Mas o que aconteceu? Ele doou as suas córneas. E a pessoa que recebeu essas córneas, ela foi muito agradecida. E ela fez muitas orações para esse rapaz que havia se suicidado. E isso foi o suficiente para que ele conseguisse ter amenizada esse trauma dele ali no peito, sentindo que do seu perispírito, né, jorrava sangue. Guardadas as proporções, eu vou conversar com vocês a respeito disso um pouco mais para frente. Claro que não jorrava sangue do perispírito dele, era a sensação que ele tinha daquele tiro que ele havia se dado, tá? Mas por conta das orações do doador, ele teve as suas dores minimizadas. E aí a gente sabe que a doação pela doutrina espírita, aliás, de qualquer forma, a doação ela tem que ser um ato voluntário, altruísta, por amor e gratuito, né? A gente sabe disso. O doador, ele tem que, o livre-arbítrio do doador, ele tem que ser respeitado. Nós sabemos que o Chico Xavier, ele não quis fazer a sua doação de órgãos. Uma das causas, que é assim comentado no meio, né, espírita, é porque ele sabia, ou ele tinha sabido, que eles, quando ele morresse, eles queriam estudar o cérebro dele. E ele não queria que isso acontecesse. Então, esse foi um dos motivos que ele não fez a doação de órgãos dele. E outra situação que também incorreu é por conta dele ter desencarnado com 90 e poucos anos. Então a gente sabe que já existe um desgaste natural dos órgãos, e aí talvez mesmo por conta disso não houvesse chance dele ter que ele tenha sido doador, por exemplo, de órgãos, né? E aí a gente sabe que, por exemplo, vamos falar aqui de alguns desafios com relação ao doador. Então, por exemplo, quem não pode doar, né? Aqui eu pus quem pode doar, mas aqui eu vou pôr os desafios para quem não pode. Então, por exemplo, algumas infecções, consumo de drogas, doenças crônicas, como AIDS, como hepatite B e C, ou com relação ao consumo de drogas, por exemplo, por conta se a pessoa
por exemplo, injeta drogas, ou mesmo com relação a quem é tatuado, usa piercing, maquiagem definitiva, ou mesmo acupuntura nos últimos 12 meses, não pode ser feita a doação de órgãos. Por quê? Porque essas pessoas que têm essas, ou por exemplo, que se drogam, que têm a agulha, ou o piercing, ou a tatuagem e tudo mais, eles podem ter eventualmente algum risco de terem algum vírus ainda numa janela, né, que é chamado isso lá na medicina, e não aparecer exatamente isso. A pessoa pode pensar que não está doente, com AIDS, por exemplo, ou carregar algum vírus, e aquilo vai ser transplantado para aquela pessoa que está recebendo o órgão. E como a pessoa que recebe o órgão, ela toma os imunossupressores, que são drogas que diminuem muito a sua imunidade, o que acontece? Se ela recebeu um vírus, por um acaso, de alguma pessoa que tem essas características, esse vírus, ele vai, na realidade, ele vai ficar latente no seu organismo, no organismo do receptor, até a hora que ele encontra uma brecha, já que a imunidade da pessoa está muito baixa, e aí ele acaba desenvolvendo a doença na pessoa que recebeu o órgão. Então, esse é um dos motivos de não de fazer a doação. Alguns tipos de câncer, né? Por exemplo, se é um câncer localizado, um câncer que eventualmente foi controlado, a pessoa desencarnou, mas tinha aquele câncer controlado, pode sim fazer a doação. O que não pode é ser um câncer, por exemplo, que já atingiu uma metástase. Aí já atingiu outros órgãos, então fica comprometido. Por problemas éticos e religiosos. Nós sabemos, por exemplo, que tem algumas religiões que, por exemplo, não pode fazer transfusão de sangue, né? E a gente sabe também que numa das cartas de Paulo aos Coríntios, justamente o que ele falou foi o seguinte: que o corpo material não entra no reino de Deus. E o sangue é um corpo material, assim como todos os nossos órgãos. Nós, né, como um todo, somos matéria. E nós, enquanto matéria, não entraremos no reino de Deus. Então, para nós, isso não tem um significado, enquanto para algumas religiões, de fato, isso pesa, né? E problemas éticos também, porque temos aí doadores, por exemplo, crianças anencéfalas, né, que nascem sem o cérebro, e aí, eventualmente, elas podem fazer alguma doação, mas aí entra todo um problema ético, médico, que isso também tem que ser muito bem discutido. Com relação à comercialização, esse é um dos fatores bem interessantes, eu fui levantar aqui para vocês, eu vou até dar uma lida, que tem países que permitiam e outros ainda permitem a comercialização de órgãos. A Índia, até 1994, o Irã ainda permite a comercialização de rim, haja visto que lá não tem fila para transplante de rim, porque a pessoa pode vender um rim dela lá. A China, ela usava os prisioneiros executados, eles retiravam os órgãos. E aí isso acabou sendo banido, e aí ficou só quando houvesse um consentimento por parte do preso. Nas Filipinas, até 2008, na Índia, Nepal, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka, no Iraque, enfim, os filipinos também têm muitos países, muitos povos que mesmo não podendo, eles acabam ainda fazendo a comercialização de um dos rins. Outra situação é a escassez dos órgãos, né? Porque se não tivesse escassez, não teria fila, né, para transplante. Então a gente sabe que no Brasil, de 2019 até julho de 2021, foram feitos 55.760 transplantes. E assim mesmo a fila é enorme, como nós vamos ver daqui a pouco. Outra situação é a captação e disponibilização, que é um desafio. Por quê?
nem todos os hospitais dispõem das ferramentas e da instrumentação necessária para a retirada desses órgãos, para poder armazenar esses órgãos de uma forma apropriada para que eles sejam depois levados para transplante. Então, ou mesmo não tem equipes disponíveis para a retirada dos órgãos, porque cada órgão tem uma equipe especializada para ser retirado. Então, isso também é um fator de um desafio muito grande. E por último, aí nós temos a desinformação da população, que justamente fica com receio de fazer a doação de órgãos, porque justamente não sabe o que pode acontecer. Será que eu vou precisar do meu órgão amanhã, né? Se eu vou reencarnar? Será que eu vai doer? Será que eu vou estar morta mesmo quando tirarem meu órgão? Enfim, é uma coisa que falta muita informação para a população, e mesmo nós espíritas carecemos dessa informação também. É um dos motivos pelos quais eu acabei dando essa palestra hoje, para a gente ficar um pouco mais esclarecido. Nós sabemos que cada pessoa que pode doar os seus órgãos, ela pode beneficiar em até 8 outras pessoas. Veja bem, uma vida pode beneficiar outras 8, né? E aqui, ó, então a gente vê se tem limite para doação de órgãos de idade. Então, aqui, ó, 75 anos para os rins, 70 para o fígado, 69 para o sangue, 65 anos para peles, ossos e válvulas cardíacas, 55 anos para o pulmão, coração e medula óssea, 50 anos para o pâncreas, e para córneas não há limite de idade. Esse aqui da medula óssea, eu fui até levantar, eu fui no site chama Redome, que é justamente o site que é da captação da medula óssea. Mas lá está escrito com 35 anos. Eu fiz até um comentário com meu filho, porque ele queria saber como é que fazia, e quando eu abri o site, eu vi que era até 35 anos. Ele já tem 39, já não seria possível, tá? E aí também aqui diz que assim, a idade, de fato, não é uma coisa muito determinada. Em alguns lugares eu vi que seria de 15 a 75 anos, por exemplo. Mas, eventualmente, nós sabemos que tem crianças que eventualmente desencarnam e podem fazer a doação de órgãos, desde que seja viável, né? Então, a gente, ainda mais também nós agora, que estamos com uma expectativa de vida maior, estamos mais longevos, né? Então, com certeza, estamos, assim, vivendo uma vida mais saudável. É bem capaz que, eventualmente, se a gente, nós que somos um pouco mais velhos aqui, quem está aqui na classe, né? Eventualmente fizermos tivermos essa manifestação, né, para a nossa família, de que queremos doar os nossos órgãos, o que for possível, né, talvez a gente até consiga alguma coisa, tá? Bom, aqui eu pus aqui, olha, uma lista de espera, esse cadastro de 2020 está um pouco desatualizado, não consegui nada mais atual. Nós vemos aqui, olha, que tem quase 47 mil pessoas na fila para transplante, mais da metade dos rins, olha só, quase 30 mil pessoas para os rins e depois para a córnea. São os dois maiores número, né, de transplantes que são necessários, que as pessoas precisam, né? Aqui nesse outro quadro eu pus os motivos da não doação. Lembrando que esse gráfico ele foi feito uma entrevista com 3.200 pessoas em 2010, já é um pouco antigo. Mas, de qualquer forma, nós vemos que a maior fatia é justamente a falta de informação. Depois a religião, o egoísmo e o próprio medo, tá? E esse último slide aqui, esse fotinho, eu pus que 96% dos transplantes de órgãos são feitos pelo SUS.
e que para nós, né, a gente sabe que o SUS é um patrimônio nacional, né? Infelizmente ele não é bem gerido, né? Mas é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, né? Eu acredito que em nenhum lugar no mundo tem esse sistema universal como nós temos, né? Haja visto, olha só o número de transplantes que é feito pelo SUS, 96% de todos os transplantes, né? E aí a gente vê que o Brasil só fica atrás em números absolutos dos Estados Unidos. E a gente sabe que existe um protocolo muito específico para que se faça a doação de órgãos. Se for entre familiares, pode ser até em quarto grau, e se for entre pessoas conhecidas, tem que ter uma autorização judicial, né? Justamente para evitar a comercialização dos rins também. Então, por isso, a dos rins, enfim, de qualquer órgão, né? No caso, claro que o rim que seria o que a pessoa iria vender, né? E outra coisa que eu ia comentar é que se nós tivermos essa condição, essa vontade de doarmos os nossos órgãos, ou mesmo se nós já não pudermos, né, até por conta da nossa idade, que a gente faça a nossa campanha para os que podem doar, né? Porque é uma coisa muito importante, a gente acabou de ver. Cada pessoa pode beneficiar outras 8. E aí, isso daqui a gente tem que deixar assim, bem expresso para a nossa família, né? Eu quero ser doador, ou eu não quero ser doador, né? Porque o que acontece? Quando a gente desencarnar, a nossa família é que vai ser o responsável legal pelo nosso corpo. E aí, eles é que vão decidir. Então, eu sei, assim, já escutei casos de que a pessoa era expressamente favorável a que doassem os órgãos, e a família, depois que foi constatada a morte da pessoa, a família não quis fazer a doação. Ok, então, assim, mesmo que tenha sido expresso isso, a família, sendo a responsável legal, os médicos vão acatar e aí não vai ser feita a doação, tá? Ao contrário também, a pessoa pode não querer e a família doar. Aí nós vamos ver essa implicação espiritual, o que acontece, né? Bom, então vamos continuar. Quais são os tipos de transplantes? Nós temos aqui os autoenxertos, que é o mesmo indivíduo. Então, o que é isso? É pele, por exemplo, né? A pessoa tira a pele de um lugar para transplantar para outro. É, por exemplo, vasos sanguíneos, uma pessoa que teve um infarto, então ela pega uma coronária, faz uma ponte de safena, uma ponte mamária, né? Então ela pega um próprio vaso dela e coloca ali no coração. Outro tipo de autoenxerto é das células tronco. Então, por exemplo, pessoa que tira a própria célula tronco do seu osso ilíaco para que seja enxertado em algum lugar onde se pretende que essas células se transformem naquele órgão no qual está sendo necessário. Obviamente, aqui não há rejeição, né? Que nós vamos falar depois também. Tem os haloenxertos, que é da mesma espécie, que é o que a gente está falando agora. É de humanos para humanos, e pode ser em vida e pode ser do doador morto, né? O isoenxerto são gêmeos univitelinos, e obviamente que aqui não entra rejeição. E os xenoenxertos, que são de espécies diferentes. É sabido que existem tentativas e estudos para que se possa utilizar alguns órgãos de animais no nosso corpo. E o animal mais próximo do nosso corpo é o porco, mas ainda isso não foi levado a cabo, né? Assim, não deu muito sucesso por conta das próprias proteínas e de algumas células que o animal tem que não seriam compatíveis com as nossas. Então, por isso que ainda não deu certo. Porém, Bezerra de Menezes já havia falado numa das suas mensagens que haveria uma hora onde os transplantes se dariam com órgãos de plástico. Vejam bem, hoje a gente tem aí a impressora 3D, né,
que faz esses órgãos, e aí a gente sabe que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, desde 1955, existe uma sociedade que eles estudam essa possibilidade de fazerem órgãos artificiais para o transplante, né? Como exemplo, tem um suporte circulatório, tanto para adultos como para crianças, um pulmão impresso em 3D, com características semelhantes aos alvéolos pulmonares, e o uso de rins bioartificiais. Isso tudo está sendo discutido justamente por conta da falta do doador, né, que poderia ajudar nesse transplante. Bom, então vamos continuar aqui. E aí tem uma coisa interessante. Eu assisti muitas palestras para poder formar essa aula aqui. E eu assisti uma delas, um dos palestrantes era o Dr. Paulo César Frutuoso. Eu não sei se alguém conhece aqui, ele é um expoente na doutrina. Ele é médico. E ele conta um caso muito interessante que ele participou de uma cirurgia cardíaca em que a pessoa que estava sendo operada era um colega médico e que era uma cirurgia espiritual cardíaca, ou a pessoa que estava sendo operada era um médico e ele precisaria trocar uma válvula do coração. E o médico que estava o médium, né, estava incorporado com um médico, e esse médico, né, em espírito, falando com o doutor Frutuoso. Você está vendo isso aqui? E ele não estava entendendo nada o que ele estava vendo, porque era uma coisa branca toda ensanguentada. E aí ele falou assim: então pegue. E aí ele pegou aquela peça. Quando ele viu, era a válvula a válvula cardíaca da pessoa, dali do médico que estava sendo transplantado, né, que estava sendo operado. E aí, em questão de 10 minutos, foi formada uma válvula por ectoplasma e foi implantada naquele homem. Ele comentando assim, eu estou relatando o que eu escutei dele falando que ele viu, ele presenciou, ele estava nessa cirurgia e que ele falou que saiu assim, boquiaberto, né? Porque ele jamais achou que ia presenciar uma coisa dessas na vida. Então a gente vê que a medicina tem avançado, inclusive isso que eles chamam de medicina do futuro, né? Que é inclusive um dos temas dessa palestra que eu escutei, que seriam então órgãos feitos de ectoplasma, tá? Bom, então vamos lá. E aqui vamos ver, olha, em que momento pode ser feita a retirada do órgão para o transplante. E aqui, antes de dar essa resposta, eu gostaria de mostrar algumas coisas para vocês que eu acho interessante. Então, por exemplo, nessa fotinho aqui de cima, o que a gente tem? Nós temos todo o encéfalo, né, aqui da pessoa. Então, essa parte vermelhinha e a verde é o que a gente chama de cérebro. Então, antigamente falava-se o quê? Ah, tem que ter morte cerebral. Ok. Antigamente era o que se conhecia isso. Por quê? Porque é aqui no cérebro onde estão a massa cinzenta, a massa branca, estão todos os nossos neurônios, enfim, a maior parte dos nossos neurônios. Aí nós temos o tronco encefálico, que é essa parte aqui, a marronzinha, amarela e a roxinha. Esse tronco encefálico é um órgão, digamos assim, nosso, que ele é muito primitivo. Nós sempre tivemos esse tronco encefálico, tanto que ele é chamado de reptiliano, que vem de réptil. Desde quando ali nós viemos fazendo a evolução, né, como tem Darwin, né, que é a evolução das espécies, então esse tronco encefálico ele sempre existiu. E ele é comandado, esse tronco encefálico, pelo nosso sistema nervoso autônomo. O que significa isso? A palavra está falando, é autônomo. Então, como diz André Luiz, é o tronco encefálico a serviço do espírito. Olha que interessante. Como Deus faz as coisas, fez o nosso corpo maravilhoso e perfeito. Esse tronco encefálico, ele trabalha por nós. O que ele faz?
Ele faz o nosso coração bater, faz a digestão ocorrer, ele regula a nossa temperatura, a nossa pressão, enfim, ele faz a nossa respiração, o piscar de olhos, todas essas coisas que a gente não pensa para fazer. Por isso que ele é chamado de sistema nervoso autônomo. E por isso que André Luiz falou que é o tronco encefálico a serviço do espírito. Porque eu não preciso me preocupar em mandar meu coração bater. Porque ele vai bater a vida inteira até quando tiver que parar. Né? Então eu só estou dando essa explicação aqui, porque a gente vai ver um pouquinho depois o porquê, né? Então, toda essa região aqui, tudo isso daqui, é que forma o encéfalo. Por isso que aqui está cérebro e encéfalo, né? Então, o cérebro é essa parte vermelhinha e verde, e o encéfalo é tudo isso. E aqui eu também vou comentar sobre a parada cardíaca, que até alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, achava-se que a pessoa, quando tivesse o coração parasse, ele teria morrido. Só que não, né? A gente sabe hoje que o coração ele pode ficar parado até uns 6, 8 minutos. E aí, se a pessoa de repente é massageada e tem chance de retomar a atividade cardíaca, é a mesma coisa que se eu abrir a mão desse sujeito aqui, vai continuar o coração batendo, tá? Então a pessoa não é quando tem parada cardíaca que a pessoa morre necessariamente. E aqui eu vou ler para vocês o Livro dos Espíritos, a questão 69, quando Kardec, já prevendo alguma coisa, fez essa questão para os espíritos. Ele pergunta assim: por que uma lesão do coração, de preferência, que a dos outros órgãos causa a morte? Então ele está falando, o coração causa a morte de preferência antes dos outros órgãos. Olha o que os espíritos responderam. O coração é máquina de vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa a morte. Não é mais que uma das peças essenciais. Então, vejam bem, os espíritos aqui já estavam dando uma dica, isso na codificação, de que se o coração para, não necessariamente a pessoa morre, tá? Então, vamos ver o que de fato, que momento é que pode ser feita a retirada do órgão. Justamente é na morte encefálica, que é a definição legal de morte. É a completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro. Isso significa que, como resultado de severa agressão ou ferimento grave no cérebro, o sangue que vem do corpo e supre o cérebro é bloqueado e o cérebro morre. Então, vejam bem, quem determina tudo isso, na realidade, é aqui o tronco encefálico, né? Porque, de fato, se o coração também não bate, eu vou até mostrar aqui para vocês, olha, o coração bate. Qual é a função do coração em bater? É fazer com que o sangue circule pelo nosso corpo. Então, vejam bem, aqui tem a aorta. Peraí, aqui, ó. Aqui tem a aorta. A aorta, esse aqui é o arco da aorta e ela desce aqui todo para o nosso corpo. E vai a sangue para o corpo todo. E assim como a gente tem aqui essas duas ramificações aqui da aorta ascendente. Então, o que acontece? Esse sangue, ele vai nutrir o nosso cérebro, toda essa região aqui de cima, né? Então, o sangue está sempre circulando. E a gente sabe que nós só estamos vivos porque o sangue está circulando e trazendo nutrientes para todos os nossos órgãos. E aqui do lado tem uma angiografia que fica muito claro justamente a morte encefálica. Então vejam bem, aqui, olha aqui o vaso, né, que seria aqui uma artéria, provavelmente a carótida, que está mandando o sangue para cima e está nutrindo todo o cérebro da pessoa. E aqui, não. Né? Aqui chega aqui e não tem pressão para subir, porque na realidade aqui o coração, obviamente, já deve ter parado também, e aí o que acontece? Parou, não voltou, não tem pressão, o sangue não sobe, e aí o que acontece? Não irriga o cérebro e nem o encéfalo, nada. E aí, com certeza, os órgãos não vão mais funcionar, porque o tronco encefálico, que é essa região daqui, não vai estar mais nutrida, ok?
Bom, e aqui nós vamos então começar a entrar um pouquinho com a doutrina. Então, aqui nós temos no mesmo capítulo da Joana de Ângeles que eu pus lá para vocês no começo. Aí ela escreve assim: felizmente, a medicina concluiu que a morte real é a que decorre da inutilização do tronco encefálico e não mais apenas a morte aparente dos neurônios cerebrais. Então vejam, aqui novamente tem o cérebro e o tronco encefálico que a gente acabou de ver, que é justamente o que manda bater o coração, respirar, papapá. Então, se o tronco encefálico mandou o coração parar, então, assim, é uma coisa depois, né? Não é que o coração para e a gente morre. O tronco encefálico mandou parar, o coração para e aí o resto começa a entrar em falência, tá? E aí aqui depois eu vou pôr para vocês um outro caso, uma outra frase do livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, onde um capítulo que ele fala sobre o desencarne de Dimas. É um capítulo clássico na doutrina, assim como o reencarne de Segismundo nos Missionários da Luz. São dois capítulos muito clássicos que a gente estuda muito. Esse daqui do Dimas, eu vou ler para vocês aqui o que aconteceu. Olha, concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal. O que é a fossa romboidal? Olha, é esse verdinho aqui, logo atrás do tronco encefálico. Visto de um outro ângulo, é essa parte aqui, ó. O tronco encefálico estaria aqui na frente. Jerônimo, que é o assessor lá do livro, quebrou alguma coisa que não pude perceber, é o André Luiz falando, tá? Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Então, o que estava acontecendo aqui? O Dimas estava desencarnando, e aí o cordão de prata, que todos nós sabemos o que significa, ele está ligado na fossa romboidal. Então, quando foi cortado o cordão de prata, então essa chama violeta brilhante, dourada, desligou-se da região craniana, e aí essa substância leitosa, o que era? É que eu não pus aqui para vocês, porque ia ficar muito extenso, mas tem uns slides que mostra justamente que ficava o Dimas deitado e o perispírito, que é justamente essa substância leitosa, sobre ele, porque ele já estava ali se desligando, tá? Agora, uma coisa que é interessante a gente falar, e por que eu estou pondo tudo isso? Vocês depois vão fazer o link com o transplante de órgãos, tá? Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que quando a gente desencarna, ou quando nós formos desencarnar, né, cada caso é um caso, para começar. E a gente sabe que muitas vezes o perispírito, ele está, muitas vezes não, o perispírito nosso, ele está intimamente ligado conosco, porque afinal de contas nós vivemos juntos há muitos anos, né? Então, a não serem mortes violentas, onde o perispírito é rompido, quando é uma morte por doença, uma morte onde a pessoa está muito tempo num leito, que na realidade, na maioria das vezes acontece, esse desligamento, ele é gradual, ele não é uma coisa que é cortada como nas mortes violentas, tá? Que aí sempre, aliás, em todos os casos, as equipes espirituais estão a postos para ajudar nesse processo, tá? A gente nunca vai ficar sozinho, tá? E na realidade, aqui fala, inclusive, que o Dimas, aqui inclusive é muito interessante, é que eu não vou ler tudo para vocês aqui, mas é o que deixa bem claro que o perispírito, ele de uma forma geral, ele demora de horas até dias para ser desligado. Isso é um dos motivos pelos quais, na cremação, nós espíritas pedimos para que seja depois de 72 horas, porque aí a gente já está entendendo que depois aí de uns 3 dias o perispírito de fato já teve esse corte aí desse cordão de prata e já se desligou, ok?
É interessante eu falar também, uma coisa que eu acabei esquecendo, que a morte encefálica é diferente do coma e é diferente do estado vegetativo. O coma é um estado onde a pessoa está inconsciente, mas ela tem chance de voltar. No estado vegetativo, e ela está com os olhos fechados. Sempre no coma, a pessoa fica com os olhos fechados. No estado vegetativo, a pessoa entra no modo sono-vigília, ou seja, ela fecha os olhos para dormir, ela abre os olhos, só que ela está num estado onde toda a cognição dela, onde tudo que ela aprendeu, tudo o que ela sabe, está no estado latente, por isso que chama de estado vegetativo. Os dois casos, a pessoa pode retornar à consciência, diferentemente da morte encefálica, porque aí não tem retorno, tá? E aí, quando que é constatada a morte encefálica? Justamente quando eles fazem uma porção de exames que atestam, são chamados dois médicos, normalmente neurologistas. São feitos vários exames, como eu falei, como eu mostrei para vocês ali, uma angiografia, é feito um eletroencefalograma, é feito para saber se existe os reflexos motores, por exemplo, um reflexo muito simples, passar a ponta de uma caneta no dedão no pé, na sola do pé. Se a pessoa estiver viva, naturalmente ela vai encolher os dedos, é um reflexo. Agora, se ela não tiver, não acontece nada. É olhar a pupila, então o médico coloca uma lanterninha na pupila, se a pupila contrair, porque está entrando muita luz, a pessoa não está viva. Então, assim, hoje, no Brasil, o Brasil é um dos países que melhor atesta a morte encefálica. Então, quando, né, se passarmos por isso, né, em alguma situação familiar, alguma coisa, não precisamos ficar com dúvidas, porque é um critério muito bem estabelecido, um protocolo imenso para que se ateste a morte encefálica, tá? Bom, vamos continuar aqui. E aí, o que que acontece? Agora que a gente vai começar a entrar nos finalmente. Deixa eu ver até aqui. Então, o que acontece? Olha, aqui tem uma pessoa que ela está ligada num monte de aparelhos, né? Aqui, de fato, eu peguei essa foto da internet, não sei dizer se a pessoa já desencarnou ou não, né? Mas, enfim, só para mostrar para vocês o seguinte. Aqui, ó, e depois de decretada a morte encefálica, o que que vai acontecer? Então, a pessoa é doadora. Ok, então os médicos avisaram a família. Ela é doadora? É doadora. Ok, então nós vamos ver o que nós podemos retirar da pessoa para ser doados. E aí é um relógio contra, é um tempo, né? Um relógio contra o tempo. Porque cada órgão tem um tempo de isquemia, que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Então, tem órgãos que podem ficar 4 horas, como tem órgãos que podem ficar 12 para serem depois transplantados. Só que, para que esse órgão seja transplantado, ele não pode ter morrido. Olha só que coisa. Bom, como assim? Mas se a morte encefálica foi decretada, como é que o órgão não pode ter morrido? Porque se o órgão morreu, ele vai entrar em falência e não vai adiantar nada, as células vão entrar em falência e não vai adiantar nada eu transplantar numa outra pessoa. Então, esse indivíduo, ele tem que permanecer, pelo menos pelo tempo suficiente para que seja retirado os órgãos dele, ele precisa ser submetido a esse suporte vital. O que significa isso? Vai ser mantido, entre aspas, vivo, artificialmente. Então, existem máquinas que vão permitir que ele possa ficar com a temperatura, com a hidratação, sem risco de infecção, com a pressão correta, tudo para que esse órgão possa se manter até que ele seja retirado, colocado numa solução adequada para cada órgão e ser levado para transplante. Essa parte, e aqui, olha, qual que é o tempo de isquemia? O que é isquemia? Justamente o tempo que o órgão consegue permanecer sem
sem oxigênio, sem circulação. Então, o coração é no máximo 4 horas, o pulmão de 4 a 6, o fígado 12, o pâncreas 12, o rim 48 e a córnea 7 dias. Nós sabemos que o Ministério da Saúde, junto com a FAB, né, que é a Força Aérea Brasileira, e junto também com as viações particulares, né, as viações, né, aviação não, aviação, né, aviação, né, eles transportam os órgãos de uma forma gratuita, né, e só que aí existe uma fila de transplante, como nós vimos ali, essa fila é nacional, ela é a demanda dela vai por conta da compatibilidade sanguínea, da gravidade do caso da pessoa. Eles dão preferência para que seja no mesmo estado, por conta dessa logística, né? Para evitar, por exemplo, de um coração sair do Rio Grande do Sul e para Manaus. Não chega lá, né? Então, eles acabam tendo, assim, apesar de ser uma lista nacional, eles têm alguns critérios para que esse órgão possa ser adequadamente transplantado. Bom, vamos voltar aqui para a doutrina. Então, o que acontece? Esse órgão, ele, como eu comentei, ele tem que estar vivo, né? Mesmo que artificialmente. E aí a gente sabe que nós já aprendemos sobre princípio vital, que nós vamos até conversar daqui a pouco. Então, esse órgão, nos diz André Luiz que é o seguinte, que a morte celular é diferente da morte do organismo. Então, vejam bem, olha, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Quantas vezes isso daqui é sabido, né? Que a pessoa, quando morre, ela é enterrada e quando vai exumar o cadáver, a unha cresceu, o cabelo cresceu, não é? Então, o que acontece? É porque a pessoa estava morta, só que esses órgãos, né? Essas células ainda tinham um princípio vital, elas ainda tinham um fluido vital que justamente permitiu que elas continuassem trabalhando até a hora que cessasse. Então, por isso que a unha cresceu um pouco, o cabelo cresceu um pouco, e é isso, tá? Então, nós vemos que esse órgão, ele, enquanto ele permanece vivo pelo suporte vital que está sendo fornecido para esse pessoa que já desencarnou ou está em processo de desencarne, porque o seu cordão de prata está sendo desligado, e esses órgãos ainda, entre aspas, estão vivos, porque eles ainda estão recebendo esse suporte vital e estão consumindo esse fluido vital ainda, porque senão eles não teriam vida, ok? Então, aqui, ó, agora a gente vai entrar mais na doutrina, tá? Então, agora eu vou fazer algumas perguntas que eu acredito que a maioria de vocês sabe responder, porque, na realidade, quem foi meu aluno aqui já teve essa aula. Então, vamos lá. Desencarnar e morrer é a mesma coisa? Então, vamos ver a resposta. É possível morrer e não desencarnar? Eu queria que alguém só abrisse rapidinho aí, só para falar sim ou não. Quem que acha que pode morrer e não desencarnar? Gente, ninguém acha nada, vocês estão aí, né? É que ninguém se mostra como eu, Tânia. Então fala, seu Antônio, dá para morrer? Olha, eu acho que morrer e desencarnar seja uma coisa similar. Similar, mas eu estou perguntando aqui se é a mesma coisa. Não, não é. Não é. Ok. E é possível morrer e não desencarnar? Sim ou não? Só quero isso. Sim. Ok. E agora eu vou fazer outra pergunta. É possível desencarnar e não morrer? Sim ou não? Só quero essa resposta. Oi? Não. 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 Ok, perfeito. Então vamos entender o porquê, né? Porque até agora nós. O que eu acabei? Eu já dei a dica aqui para vocês. A pessoa que estava lá naquele slide anterior, se de repente a pessoa já tinha sido decretada a morte encefálica dela, o corpo dela já tinha morrido.
Agora, será que ela tinha desencarnado? Aí é outro departamento, né? Porque vai depender de uma série de circunstâncias. Porém, se ela for uma doadora de órgãos, pode ser que alguns órgãos dela estejam sendo mantidos vivos, de uma forma artificial, até que seja levado para transplante. Então, ok, é possível morrer e não desencarnar. Agora, é possível desencarnar e não morrer? Claro que não. Por quê? Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. É a morte do corpo que determina a partida do espírito. Então, eu nunca vou poder desencarnar e não morrer. Vocês já imaginaram? Aí eu estou aqui falando para vocês e de repente meu perispírito vai embora e eu fico como? Aqui. Não fico, né? Vou cair dura aqui, percebe? Então não tem como desencarnar e não morrer. É impossível. Para nós é só o contrário que é possível. Eu morro e desencarno, ok? Então, assim, a morte é um evento, o desencarne é um processo, porque o desencarne depende de uma série de circunstâncias, tá? E aí vocês devem estar assim meio apavorados. Nossa, mas e se eu for doar os órgãos e ainda não tiver desencarnado, o que vai acontecer? Então aí é que entra também a parte espiritual, porque principalmente, bom, vou falar aqui nos dois casos. A pessoa sendo uma doadora consciente e expressa, ou uma pessoa que de repente não se expressou, ou uma pessoa que não quer ser doadora e a família doou os órgãos. Em todos os casos, tanto a família quanto o doador, em qualquer caso, eles vão ser amparados. Por quê? A pessoa que está recebendo, porque para ambas as famílias, a família de quem recebe, ou o próprio doador, e a família de quem doa, está vivendo uma situação muito crítica, né? Quem está doando está numa situação ali lamentável, né? É o mínimo que se pode dizer, porque acabou de perder um ente querido. Então está naquela, meu Deus, mas eu tenho que pensar nisso agora, né? Então, assim, é um dilema para a pessoa isso. E aí fica se perguntando, será que ele queria? Será que não queria? Enfim, a família daquela pessoa que está querendo receber o órgão está naquela aflição para poder prorrogar, para poder ter uma moratória de vida para aquele paciente, né? Então, o dilema existe para os dois lados. E as equipes espirituais, elas veem isso, claro que sim. Nós não sabemos que, quando Kardec perguntou para os espíritos influenciam na nossa vida, qual foi a resposta taxativa deles? Muito mais do que vocês imaginam. Então, o que acontece? Nós estamos rodeados por espíritos e eles estão vendo o nosso interesse, a nossa boa vontade com relação a isso. Então, mesmo quem for contrário à doação, que ainda vou comentar alguma coisa a respeito, ele vai ser amparado para que posteriormente ele seja esclarecido e veja ao benefício que ele gerou para o próximo, até que caia a ficha dele, tudo bem, tá? Tem esse período de não cair a ficha, mas eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, o que acontece? Vocês podem pensar assim, né? Puxa vida, mas então eu morro, né? Eu estou com morte encefálica, mas meu espírito ainda está ligado lá? Não. O perispírito, ele vai se deslocar, ele vai se deslocar e ele vai acompanhar o espírito. O princípio inteligente é imortal. Ele vai junto com o perispírito. O que fica é a matéria e o que fica é o que? O fluido vital, que faz parte da matéria, tá? Então, aqui, ó, vou um pouquinho mais para frente que eu vou esmiuçar um pouco mais isso aqui para vocês. Então, esse slide também é clássico. Então, a gente tem aqui espírito, perispírito e o corpo. Então, a gente sabe que nós somos o espírito, nós somos isso aqui, é a nossa essência. O nosso perispírito
o nosso corpo material, ele é cópia do nosso perispírito, não é o contrário. Não é o meu perispírito que é cópia do meu corpo. Nós é que somos cópia do perispírito. Então, por exemplo, a pessoa pensa assim, mas se eu amputar uma perna, eu vou entrar no... Alguém está com o microfone aberto, eu vou pedir para fechar, por gentileza. Se alguém amputar uma perna, e aí eu vou entrar no plano espiritual sem a perna, eu vou doar minha córnea, eu vou entrar cego no plano espiritual. Veja bem, eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Uma pessoa que eventualmente morre carbonizada, olha que situação, ficou só o esqueleto da pessoa. Ela então, coitada, não vai para o plano espiritual? Porque acabou o corpo dela, então ela não tem como entrar no plano espiritual. O que eu acabei de falar para vocês que Paulo falou na carta aos Coríntios? Quem entra no plano, a matéria não entra no plano espiritual. Então, claro que a pessoa, mesmo que tenha morrido esquartejada, imagina uma pessoa que foi esquartejada, então ela não entra no plano espiritual porque o perispírito dela está todo em pedaços? Claro que não. O perispírito dela está inteiro. O que vai acontecer é que ela vai sentir uma sensação. Veja bem, foi o que eu coloquei ali com aquele suicida que tinha a sensação de que ele estava jorrando sangue do seu peito porque ele tinha se atirado contra ele mesmo. Então, por exemplo, outro exemplo que eu vou dar para vocês. Então, assim, o perispírito, quando a gente desencarna, a gente vai em perispírito junto com o espírito para o plano espiritual. O corpo, que é a matéria, fica. Aí, ponto, acabou. Né? Esse daqui vai voltar para o pó junto com o fluido vital, que também volta para a massa, tá? Que é justamente... Peraí que eu vou falar agora. Aqui, ó. Esse slide aqui, ele está super, hiper, mega simplificado. Isso daqui é uma aula que eu já dei para vocês e a gente falou aqui pelo menos umas 2 aulas só desse slide. Então eu vou simplificar muito bem aqui só para vocês entenderem o que a gente está falando e tem a ver, obviamente, com o transplante. Bom, se a gente está pressupondo que Deus é o criador de tudo, que ele é a causa primária de todas as coisas, então ele é criador de tudo, né? Então aqui nós vamos trabalhar primeiro com esses 3 quadradinhos aqui. Fluido cósmico universal, matéria e fluido vital. Nós sabemos que o fluido cósmico universal é o que provém de tudo. O universo inteirinho é formado pelo fluido cósmico universal, que por um processo de... Aqui o correto não seria individualização para o fluido cósmico universal, mas por processos variados, ele vai se modificando até chegar ao quê? Vai passando até chegar na matéria. Que matéria? A que nós somos, o computador, a cadeira, a mesa, tudo, a luz, tudo. Isso é matéria, tá? Então, o que acontece? E aí, ao mesmo tempo, nós temos o fluido vital, ou o princípio vital, que também é derivado do fluido cósmico universal e também faz parte da matéria. O que é o fluido vital, que eu costumo dizer sempre para vocês, e para ficar mais fácil o entendimento? É a nossa pilha. Então, quando a gente vai reencarnar, a gente vem com uma pilha, vem com uma Duracell ali nas costas. E aí a gente tem uma pré-programação, que eu posso viver 50, 60, 100 anos, enfim. É mais ou menos a nossa programação de reencarne. Nós sabemos que o fluido vital ele pode ser mudado por conta das espécies, para os animais, para as plantas, para nós. Sabemos que o fluido vital é diferente para cada um. Tem pessoas que são murchinhas, não tem? Pessoas que são apagadinhas. Então, elas têm um fluido vital assim, bem, né, no limite. Tem outras que são cheias de energia, são pessoas muito ativas. Então, o fluido vital ele é diferente para cada um de nós. E nós podemos pegar mais fluido vital e podemos despender fluido vital dependendo do nosso livre-arbítrio, dependendo da vida que a gente leva, ok?
Bom, então a matéria e o fluido vital estão aqui relacionados ao fluido cósmico universal, a parte da matéria. Sabemos que quando a gente desencarna, o fluido vital volta à massa. Inclusive aqui, questão 70 do Livro dos Espíritos. Em que resultam a matéria e o princípio vital, que é a mesma coisa? Dos seres orgânicos, quando esses morrem, a matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Ponto. Tá? Então, isso daqui faz parte da matéria. Vindo aqui para a parte da esquerda. Então, nós temos aqui o princípio espiritual, o princípio inteligente e depois temos o espírito com E maiúsculo. Isso porque está passando por um processo de individualização. Então, nesse princípio espiritual é onde nós falamos que nós estagiamos quando estamos com o espírito com E minúsculo, que nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegarmos aqui, ó, até ao ser orgânico, que é a vida. O que é o ser orgânico? Gente, que oração, hein? Oxe. O ser orgânico é aquele ser que tem vida. O ser inorgânico é o que não tem vida. Então, os minerais, a água, o ar é inorgânico porque não tem vida. O que diferencia o ser orgânico do inorgânico? Basicamente é o carbono. Então, nós acreditamos que o carbono, digamos que ele se apropria do fluido vital, e aí juntando matéria, fluido vital e o espírito, o que dá? A vida. Então, por isso que eu falei para vocês ali no caso do transplante, gente, alguém está com o microfone aberto, eu vou pedir, por favor, para alguém fechar. Então, por exemplo, o que acontece? A pessoa vai desencarnar e aí ela vai doar os órgãos. Então, por isso que eu falei que a morte celular é diferente da morte do organismo. Então, o indivíduo, ele morreu, o corpo dele ali, teoricamente, não presta mais para nada. Como diz Kardec, se decompõe e toma nova forma, vai para o pó. Né? Só que as células ali podem ainda estar acumuladas de fluido vital. Então, esse fluido vital é que fica nos órgãos que eventualmente vão ser transplantados, ok? Aqui eu vou ler só a questão 198, a página 198 do livro do Gênesis, que fala o seguinte, que dá muito bem para esclarecer isso que eu acabei de explicar. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Presta atenção agora. Cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto, como a carbonização da madeira subsiste a extinção do calor. Gente, isso está super claro. Então, veja bem, se eu tenho uma brasa, a brasa ela só está quente. Na hora que ela já não está mais em brasa, que ela só está ali escurinha, já o carvão, mas ele ainda está quente. O que significa isso? Que ele ainda tem ali uma vitalidade. É exatamente essa alegoria que eu quero fazer com vocês com relação ao órgão. Então, o órgão ele ainda pode manter um fluido vital ali, mas a pessoa já desencarnou ou está desencarnando, ok? Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 154, diz o seguinte: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo de seu exílio, né? Desta forma, o tempo que demorarmos para nosso desligamento do corpo será proporcional ao nosso apego material. Nosso perispírito permanece inalterado no caso da doação de órgãos,
Então vejam, quanto mais espiritualizado nós estivermos, quanto menos apegado estivermos à matéria, mais fácil vai ser o nosso desprendimento. E aí, na hora que eventualmente nós pudermos, ou quisermos, ou tivermos chance de doar algum órgão, vai ficar muito mais fácil para nós. Por quê? Comentei com vocês ali da sensação. Então, porque não vai ser o corpo que vai doer, mas eu vou ter aquela sensação. Para quem já teve aula aqui comigo, e se tem algum aluno novo aqui, nós ainda vamos ter. É uma aula que a gente chama de. Deixa eu ver aqui o chama da aula. É uma aula que fala sobre ensaio teórico das sensações e percepções dos espíritos. Lá, por exemplo, a gente vê que o espírito sente, entre aspas, calor, frio, fome, dor. Por quê? Ele já teve essa sensação enquanto ele estava encarnado. É a mesma coisa, eu vou fazer um exercício com vocês agora. Pensa todo mundo num limão super azedo. O que provavelmente formou na boca de vocês? Uma de todo mundo. Saliva. Por que formou saliva na nossa boca? Porque a gente conhece, já sabe, já experimentou um limão e sabe que o limão é azedo. E quando o limão toca a nossa boca, as nossas papilas gustativas liberam a saliva. Então é a mesma analogia. Então, assim, o perispírito, ele vai ter essa sensação. Então, assim, eu não estou chupando limão agora, nenhum de nós acha que está, né? Mas a gente sabe, e porque sabe, tem essa sensação. Com o perispírito é exatamente a mesma coisa, ok? Então, aqui, olha, a gente tem aqui, quanto mais apegado nós formos, mais difícil vai ser a gente subir, né? E aqui a gente vê uma fotinho do receptor e do doador, o receptor aí agradecido, né, ao doador pelo bem que ele fez. Eu tenho um vídeo para passar aqui, mas eu vou passar só no final, tá, para vocês. Aqui eu vou falar rapidamente das experiências de quase morte. Por quê? Quando a gente vai desencarnar, a sensação é similar. E aqui eu pus um quadro de um pintor holandês que desenhou esse quadro chamado Ascensão dos Abençoados, em 1490, que aqui tem uns anjos, olha, tudo com asa e tal, e aqui tem um túnel, que tem os anjos lá dentro também. Isso a gente já percebia que era já uma alusão à experiência de quase morte. E o que é interessante aqui a gente saber? Que nesse caso aqui, da experiência de quase morte, a pessoa está com a sua consciência em sofrimento, né? Tá com o seu cérebro ali em sofrimento, mas sempre quando ele volta, por isso que é quase morte, ele sempre esteve num lugar bom, ele sempre se lembra de tudo, porque justamente é essa sensação que nós teremos quando de fato desencarnaremos, ok? E aqui eu pus algumas coisas aqui de alguns livros de André Luiz. Então diz o seguinte, olha, Emmanuel, o benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. Mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. Foi o que eu acabei de comentar com vocês. Aqui do livro Céu e Inferno. A afinidade entre o corpo e o perispírito está... Veja bem, aqui ele não está falando de transplante, porque no livro do Céu e Inferno não falou disso. Mas olha como dá para refletir a respeito. A afinidade entre o corpo e o perispírito está em razão do apego do espírito à matéria. Ela é quase nula naquele cuja alma depurada está identificada por antecipação com a vida espiritual. O estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. E aqui no livro também de André Luiz e do Chico Xavier diz o seguinte: o que pensar da situação do doador de órgãos no momento da morte, uma vez que seu instrumento físico se viu despojado de parte importante? Aí a resposta do Chico Xavier: excetuando-se determinados casos por mortes em acidentes e outros casos excepcionais em que a criatura necessita daquela aprovação, ou seja, o sofrimento intenso
no momento da morte, esta, de um modo geral, não traz dor alguma. Então, por isso que nós falamos que cada caso é um caso. Tem pessoas que, eventualmente, precisam passar pela dor da morte, né, do desencarne, por uma razão X dela lá, específica dela, tá? Mas, na maioria dos casos, nós sabemos que a espiritualidade dispõe de recursos para impedir essas impressões. As ocorrências normais de insucesso estão perfeitamente desenhadas no mapa das ocorrências da lei de causa e efeito, moral que ainda predomina no paciente, impedindo-lhe a atual recuperação, o que não significa impropriedade ou desqualificação da técnica. O que Joana de Ângeles está falando aqui? Que o fato da rejeição ocorrer, em alguns casos, não significa que a técnica ou a cirurgia, ou enfim, todos os procedimentos foram errados. Significa justamente na lei de causa e efeito. Significa que, eventualmente, aquele paciente, ele passou por aquela situação onde ele poderia ter uma moratória, só que não. Porque justamente foi um chamamento que ele teve e ele não conseguiu aquilo lá. Cada caso é um caso, tá? Mesmo os seres mais empedernidos, né, os mais endurecidos, quando alteram a disposição mental e a emocional, procurando romper os fortes correntes da impiedade ou do vício, de imediato se beneficiam com as vibrações do bem que está sempre ao seu alcance. Então, vejam bem, mesmo aqueles espíritos muito endurecidos, eles sempre, em algum momento, vão receber aquelas orientações benéficas e vão acabar se modificando. É a nossa trajetória, não tem outra outro jeito. Ou vai, né? E assim, só que cada um no seu tempo, né? Então, por isso que a gente sempre vai ser beneficiado, aí vai caber a eu entender aquele benefício ou não. E aqui eu pus a célula lá, né? Sendo aqui está o fígado, né? Aqui o outro órgão lá, tudo sendo rejeitado. Então, aqui, olha que interessante isso daqui. Transferido o órgão para outro corpo, automaticamente o perispírito do encarnado, de quem está recebendo, né, o receptor, passa a influenciá-lo, influenciar quem? O órgão, moldando-o às suas necessidades, o que exigirá do paciente beneficiado a urgente transformação moral para melhor, a fim de que o seu mapa de provações seja também modificado pela sua renovação interior, gerando novas causas desencadeadoras para a felicidade que busca e talvez ainda não mereça. Então, o que acontece? Quando aquela pessoa vai receber aquele órgão que estava sob o comando ainda do fluido vital daquela pessoa, só que o fluido vital, como eu falei para vocês, ele volta para a massa. Então, não é que ele faz parte do perispírito daquela pessoa que doou, entendeu? Então, assim, que doou. Então, porque o perispírito da pessoa foi embora, tá? Foi embora junto com o espírito. Aquele órgão que ficou, as células daquele órgão vão ser subjugadas pelo corpo da pessoa que está recebendo. O que significa isso? Vamos supor, eu vou receber um fígado. Aí o meu organismo vai falar assim para esse fígado que está entrando em mim. Ó, agora é do meu jeito, você vai trabalhar do jeito que eu quero, do jeito que precisa, do jeito que é necessário, tá bom? Falando assim, né, em linhas bem genéricas, é mais ou menos isso. Então, ele impõe ao órgão que ele está recebendo que seja feito conforme o necessário. E aí o que acontece? Essas células, esses órgãos, quando eles foram retirados do doador, que eles ficaram durante esse período fora, né, do corpo, ainda em estado com princípio vital ainda, mas ao mesmo tempo já naquela solução salina ali para poder permanecer com vida, ele foi perdendo as suas características. Então ele já foi perdendo aquela impressão que ele tinha de onde ele estava. Então, quando ele entra num outro organismo, ele vai dançar conforme a música.
ok? Então, assim, claro que a pessoa vai tomar os imunossupressores, vai tomar os remédios para que não haja rejeição, porque a ciência está aí para ajudar também. Existe a parte de compatibilidade, né? Celular também existe isso, a gente não pode negar. E aí o que acontece? Só que aí pode ser que haja uma rejeição. E a rejeição pode ser imediata, quando em horas acontece a rejeição, pode ser aguda, pode ser crônica, quando pode levar até anos para rejeitar. E o que pode acontecer? Vamos supor que um espírito que aquele espírito não, aquela pessoa que desencarnou não queria fazer a doação de órgãos. E aí ele se viu muito bravo quando tiraram os órgãos dele. E aí o que acontece? Só que ele está em perispírito, não é aquele órgão. Então, o que pode acontecer para influenciar a rejeição naquele doador, naquele receptor? É uma obsessão, percebe? Aí não vai ter, não é aquele órgão ali que vai estar obsediando, não. O espírito o espírito do doador é que vai estar obsediando o espírito do receptor. Então isso pode causar sim uma rejeição também, ok? Só que, como eu falei, aos poucos aquele espírito como eu vou até voltar aqui só para aqui, ó. Mas os seres mais empedernidos, quando alteram a disposição mental, papapá, eles acabam se melhorando. Então, é a mesma coisa para o doador involuntário, ok? O espírito, à medida que pensa e age, está sempre alterando a existência corporal. Porque, gerando causas, experimentará os inevitáveis efeitos que virão oportunamente exigindo o cumprimento. Então, veja bem, nós temos o nosso livre-arbítrio, então nós sempre estamos alterando a nossa existência corporal. Então, vejam bem, nós quando reencarnamos, a gente vem assim, vim para ser a Tânia, tal, do meu jeitinho aqui, do jeito que eu sou. Só que a gente, a cada 7 anos, a gente muda as nossas células. A gente tem células, eu não falei que sistema morte celular é diferente de morte do organismo, a gente descama toda hora, porque nós temos células mortas no nosso organismo da pele, percebe? Então, e não é porque a célula está morta da minha pele que eu estou morta, percebe? Então, é isso que a gente tem que fazer essa distinção entre o órgão e o organismo, tá? E aí, por conta do nosso livre-arbítrio, a gente está sempre alterando essa existência corporal, gerando causas, e com isso nós experimentaremos os efeitos, que podem ser para o bem ou podem ser para o mal. Bom, aí, gente, eu vou atrasar um pouquinho, mas eu já estou acabando. E aqui eu tenho esse slide que eu gosto muito, e eu justamente eu passo esse slide nessa palestra que eu dou. O amor cobre uma multidão de pecados, que é uma carta de Pedro. Então, assim, vejam que interessante. Aqui nós temos a evolução do espírito e aqui a gente tem o tempo, nas duas coordenadas aqui. Então, a gente vê aqui em roxinho, a gente vê aqui em cinza, aqui ó, cinza, plano reencarnatório com desencarnação programada em determinada data. Então, aqui, ó, vamos acompanhar o cinza, nessa estrelinha amarela, tempo programado para desencarnação. Então, eu vim lá para morrer com 70 anos, ok, quando chegar com 70 anos, meu fluido vital vai acabar, alguma coisa vai acontecer, eu vou morrer, beleza. Só que eu precisei de um órgão nesse meio tempo. E aí eu consegui esse órgão. E eu fui uma pessoa que eu tive esse mérito, porque justamente eu estou tendo essa moratória. E aí, no roxinho, olha o que acontece. Aqui, no caso, está como reforma íntima. Mas eu poderia colocar aqui um mais transplante de órgãos, por exemplo. Porque todo transplante vai gerar uma reforma íntima na gente, na pessoa. É o que a Joana de Ângeles falou lá naquele primeiro slide que eu coloquei para vocês. Então, quando aconteceu esse transplante aqui nesse rainho verde, o que aconteceu com a minha vida? Olha como eu já evoluí. E aí eu tenho duas alternativas. Ou eu posso desencarnar aqui também, só que eu já estou num nível elevado maior. Aqui, ó, moratória após novo padrão evolutivo. E eu posso desencarnar, ou posso desencarnar num tempo superior ao planejado,
ou desencarnado no mesmo tempo. Então, aqui eu vou estar mais elevado, se foi no mesmo tempo, e aqui eu vou estar numa desencarnação num tempo superior, porque eu tive uma moratória, porque foi dada uma oportunidade para que eu me melhorasse. Por isso também é que nem todos têm a chance de receber esse oracle, porque cada um é cada um, porque cada um tem sua história, porque cada um tem seu livre-arbítrio, e não são todos que terão a oportunidade dessa moratória para a sua evolução, ok? Bom, finalizando, a gente sabe que esse ato, né, da doação de órgãos, ele está, entre aspas, incluído nesse capítulo 15 do nosso Evangelho, que é justamente fora da caridade não há salvação. A gente sabe que o fato de doarmos um órgão é caridade, né? Porque nós vamos estar ajudando outras pessoas que porventura conseguirão ter essa moratória, às nossas custas, né? Então eu fiz um ato de amor com isso. Inclusive, quem faz uma doação em vida é o que a gente fala que é um ato de amor mesmo, porque veja bem, uma pessoa que tem 2 rins, ela doa um. Quem é que diz para ela que ela não vai, que o rim saudável dela que ficou, amanhã não vai ter um problema, não é? Então a gente sabe que é um ato de amor mesmo, a doação em vida. Então aqui, ó, vamos doar os órgãos, e aqui foram todas as referências e palestras que eu assisti para poder montar esse estudo. E aqui, gente, vocês me permitem, eu vou passar um vídeo de um pai que perdeu a filha num acidente e o coração dela foi parar num rapaz. Nesse rapaz aqui, olhem só. Então é isso, gente. Vocês veem que a doação de fato é um ato de amor. Opa, ok. E é isso que eu tinha aí para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenham assim entendido, né? Toda essa questão de que nós não precisamos ficar preocupados em doar os nossos órgãos ou eventualmente quem for receber os nossos órgãos que vai ficar com alguma sequela. Comentei aqui sobre as palestras que eu assisti, a gente comentando que a pessoa que recebeu ficou assim com alguma característica daquela pessoa que doou, né? Isso daí a gente pode esclarecer da seguinte forma. Pode ser, por exemplo, uma própria sugestão, né, da pessoa, porque, ou pode ser, dependendo da situação, pode ser uma obsessão também, então aí é uma questão mediúnica, né? Porque o que a gente viu é que o órgão, ele vai ficar subjugado ao meu organismo, ao organismo de quem está recebendo. E aí ele vai dançar conforme a música, né? Ajudado por remédios, obviamente, tá? Então é isso, tá bom?